Na última semana, a atenção do mundo se voltou para a Amazônia, mais precisamente para um território do tamanho da Dinamarca, a Reserva Nacional dos Cobres e Associados, que fica entre os estados do Pará e do Amapá. A polêmica é em torno da autorização do governo federal para a exploração mineral na área, o que foi revogado temporariamente pela Justiça. Gente de toda parte saiu em defesa da Amazônia, incluindo a CNBB, que divulgou nota de repúdio para o que classificou como anúncio antidemocrático. Para saber qual a situação da floresta, dos empreendimentos mineradores que ameaçam o meio ambiente e cultura também aqui no nosso estado, nós recebemos no Horizonte Notícia a entrevista de hoje a professora do Departamento de Administração da PUC Minas e pesquisadora de impactos socioambientais de atividades desse tipo, professora Denise de Castro Pereira. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Vamos falar então dessa reserva, a RINCA, o que ela é, o que ela abriga? Sim, a Reserva Nacional de Cobres e Associados pressupõe isso, né? Um território de mais de 46 mil quilômetros quadrados, que é muito rica em minerais de cobre, tungstênio, alumínio, tem um pouco de ferro, ouro, né? Então são minerais muito importantes na atualidade, né? E a reserva foi criada no governo Figueiredo, no governo militar, que tinha um senso de nacionalismo. Então protegia a extração e a exploração mineral, garantindo o privilégio ou direito ao Estado e regulando a forma de ação de empreendimentos privados, né? Mas, durante todos esses anos, há uma pressão enorme para a definição da extinção do fim dessa reserva, né? Então, tem centenas de pedidos de requerimentos de atividade minerária, de extração, de pesquisa, mais de 400 já foram tratados, negados, tem cento e tantos que ainda estão, ou que seriam ainda avaliados, mas enfim, não era mesmo permitida a extração sem critérios mais estabelecidos. Mas essa reserva, ela, além de ser protegida para a mineração, ou contra a mineração predatória e incontrolável de grandes impulsos de mercado, né? Ela não se constituía necessariamente como uma área de conservação ambiental, uma reserva contra a extração mineral. Nesse território existem cerca de 9 áreas protegidas. Tem unidades de conservação como Parque Nacional, Floresta, a FLONA, Floresta Nacional. Tem 4 reservas extrativistas, 2 terras indígenas, né? Então, são áreas nas quais se fazia a conservação ambiental, né? Unidades de conservação mesmo. Mas, então, ao se extinguir o direito à preservação daquele território minerário, ou contra a atividade minerária, também se abre para a destruição das áreas conservadas, né? Porque a gente sabe que a mineração, por mais que seja uma atividade importante e necessária em nosso tempo, ela precisa ser regulada pelo Estado e pela sociedade, o direito da sociedade de trabalhar sobre isso, de garantir a soberania popular, como tem sido discutido por alguns movimentos, como o MAN, né, o Movimento em Defesa da Soberania Popular na Mineração, ou o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Por quê? Porque a tendência é que, com as pressões ultraneoliberais, que também a CNBB combate, que também um grande movimento latino-americano chamado Igreja de Mineração combate, né? Quer dizer, há movimentos que estão em busca de fazer contraposições a essa ótica ultraneoliberal de que é todo poder ao mercado, todo poder ao investidor, né? E a gente sabe que, tirando esse limite aí, vai ter fiscalização, mas a fiscalização, ainda mais na Amazônia, é precária. Mas, olha, é muito precário se atribuir ao direito, a garantia de direitos à fiscalização. Sim. A garantia de direitos tem que anteceder... nem isso justifica liberar, né, alguma coisa dessa. Sim, e a fiscalização é ineficiente, mesmo que ela exista, por quê? Não adianta, não há meios
para se cercar territórios tão amplos se governantes, políticos, investidores e empresários vão fazendo um movimento para corromper essas restrições sistêmicas, para corromper essas normas, para burlar ou para quebrá-las, para promover a ruptura de um processo de conservação. Pois é, a senhora acha que esse seria um primeiro passo para há grupos aí mobilizados que, né, falam que isso seria o início de um pacote maior aí, de outras liberações. Eu acho que a gente está assistindo isso, né? A mercantilização forçada e a quebra de um conjunto de políticas sociais ou políticas públicas de Estado, que foram tomadas como políticas públicas de governo e que, nesse embate, nessa disputa pelo poder, vão sendo destruídas mesmo. Então, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da economia minerária. E o mais importante é o seguinte, esses movimentos, eles não vêm associados também a uma formulação sistêmica. Ao minerar, nós estamos destruindo todo o processo de produção da água. Todas as condições geológicas e hidrológicas estão sendo ali destruídas no ecossistema, né? Os serviços ecossistêmicos de garantia do ar, da chuva, da qualidade do solo vão sendo destruídos, igualmente destruídos, né? E os projetos de mineração, de um modo geral, e lamentavelmente, não são pensados para também terem controles efetivos sobre os impactos. É como se fosse um dado. Há rigidez locacional, o minério está ali, a mineração só pode ocorrer ali. Mas não há rigidez na construção dos parâmetros sociais, ambientais, de garantia de direitos humanos, dos direitos difusos da população, em torno de como tratar os impactos, ou de como pensar quais são as estratégias reais de reconstrução daquele território, reabilitação, que tipo de lógica se desenvolve com pesquisa científica e tecnológica para se tratar o pós-mina, ou uma lógica também de controle das escalas da produção. Porque o objetivo da financiarização, da monetarização da economia, dos mercados, dos investimentos e da produção, são esses, produzir em grande escala, produzir tudo, mas e a construção da realidade? Então, as ONGs que fazem, até compõem com essa dinâmica, né, de uma economia liberal, de que é preciso produzir, consumir, elas pactuam determinadas propostas de luta, né? Mas também não têm sido suficientes. Então, é preciso mais movimento, mais força social. E é uma preocupação que está atingindo o mundo inteiro. A gente sabe que o Papa Francisco falou, né, em 2015, na encíclica, que há propostas de internacionalização da Amazônia que só servem aos interesses econômicos de corporações internacionais. Seria isso, vamos abrir a floresta. Eu acho também que se a gente for falar só assim, corporações internacionais, é claro que o tema é correto, temos que falar isso, mas nós precisamos começar a traduzir isso para a população. O que são as grandes corporações de interesses internacionais? O que é internacionalizar a Amazônia? Então, isso se dá na medida em que indivíduos começam a deslocar suas reservas de capital para o investimento no mercado de ações, um mercado de ações que retira das pessoas a responsabilidade pelas decisões sobre o que se faz na produção. Então, por exemplo, a determinação de fazer um empreendimento com tal tecnologia e com tal tipo de impacto é uma decisão ali dos técnicos, dos acionistas, os investidores não têm nada com isso. Então, são interesses do grande capital internacional, das grandes empresas multitransnacionais, mas quem são eles? Eles não têm cara. Haja vista o que acontece com o caso da Samarco aqui. Né? A empresa Vale e a BHP, como os técnicos da Samarco, seus dirigentes, dizem que estão tentando resolver o problema. Mas quem são os responsáveis por isso? Não são os técnicos porque agem em nome do capital. Não é o capital porque não tem cara. É uma diluição de investidores, não é? Então, esta irresponsabilidade
econômica precisa ser tratada Pois é. também e trazida para o âmbito da responsabilidade empresarial. Agora, para a gente terminar, professora, quais são as perspectivas da senhora e qual que é a avaliação que a senhora faz dos rumos que isso aí pode tomar? Eu quero ser otimista. Eu quero ser otimista porque eu acho que a gente precisa acreditar na sociedade, mas eu não tenho conseguido. Eu tenho tido muito medo. Não quero falar de medo, eu tenho tido uma preocupação e uma tentativa de agir na discussão com os mais diferentes interlocutores, porque eu acho que a gente precisa recolocar esses argumentos. Então, como é que nós, cidadãos, como nós na universidade, nós nos meios de comunicação, nós na mídia, como que nós podemos contribuir para a formação de jovens capazes de pensar sobre isso? Como que nós podemos reconstruir com os nossos pais e nossos pares essa forma de ver o mundo? Não adianta liberalizar tudo. É preciso pensar na condição da vida, no alimento, na água, né? Aquilo que é fonte de vida. É isso. É isso, resume bem a situação. Professora, muito obrigada pela presença. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau.